Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 30 de novembro de 2022, nosso último dia aqui do nosso mês de novembro, né? O último dia, amanhã já é o último mês aí do ano, o mês de dezembro. Hoje é dia de Santo André, né? E não só de Santo André, porque o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, coloca também aqui André, coloca o seu irmão, que é o Pedro, depois chama os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, né? É um evangelho vocacional, um evangelho aí para nós pensarmos a nossa vocação. E aqui a palavra é essa no versículo 19, né? Segui-me e eu farei de vós pescador de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram o Senhor. Sempre essa palavra, imediatamente, né? Ela sempre me chamou, assim, extremamente muito a atenção, né? Largar tudo extremamente. Não é por acaso, né? Não é por acaso que o Senhor disse isso, largar tudo aqui de uma forma extremada, né? E é interessante porque mesmo na Catena Áurea, mesmo na tradução latina, diz aqui, ó, segue-me, lhe disse, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, imediatamente, tá aqui entre vírgulas, eles, vírgula, imediatamente, destacado, né? Deixadas as redes, o seguiram, né? Destacado aqui. Um dos comentários, assim, fantásticos é o comentário de São Gregório Magno na sua homilia número 5, né? Aqui, homilia em Evangelia. Ele diz o seguinte aqui, ó, Pedro e André, os dois irmãos do Evangelho, e hoje dia de Santo André, não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre. Olha aqui, essas pessoas que seguem o Cristo por causa de milagre, que tem que ver para crer, que tem que ver para fazer alguma coisa, que tem que ver para você fazer isso ou fazer aquilo, né? Pedro e André não viram nenhum milagre. Nada tinham ouvido sobre o prêmio eterno e, contudo, com uma única ordem do Senhor, esqueceram-se de tudo o que pareciam possuir. Eles não tinham ouvido ainda falar sobre vida eterna. André não tinha ouvido falar, olha, vai ter um prêmio celestial, vai ter uma vida eterna, você vai ter isso, isso, isso. Não, ele não ouviu isso em nenhuma hora. Não ouviu aqui. E mesmo assim, com uma ordem do Senhor, deixou tudo. E deixaram tudo. E de onde o segue? Eles imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Nisso devemos ver antes o afeto que os bens, pois muito deixou quem nada conservou para si. Então, se você não conserva nada para si, claro que você tem a capacidade de você aqui deixar tudo. O problema é que nós somos afetuosos àquilo que passa, afetuosos aos bens. Não devemos ver antes o afeto que os bens? Pois muito deixou quem nada conservou para si, muito abandonou quem renunciou, como as suas coisas, as concupiscências. Esse mundo, ele é carregado de concupiscências, carregadíssimo de concupiscências, para tudo quanto é lado. Os que o seguiam deixaram tanto quanto podiam apetecer os que não o seguiam. Nossos atos exteriores, por menores que sejam, são suficientes para Deus. Nossos atos exteriores são suficientes para Deus. Você que está aí vigiando nesse advento, fazendo talvez alguma renúncia, fazendo algo, são suficientes nossos atos exteriores. E não se considera quanto seria o sacrifício que custam, mas o de quanto é retirado. O reino de Deus não tem um preço calculado, mas vale tanto quanto tens. Fantástico, fantástico. O reino de Deus não tem um preço calculado,
não tem um preço calculado, mas ele vale tanto quanto tens. Tudo que você tem, o reino de Deus vale e vale muito mais, muito mais. Deixe, desapegue, coloque os seus afetos em Deus. Em Deus, nós temos muito mais do que nós merecemos e muito mais do que essa vida pode nos dar. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.